Ah, Bom dia, estou de novo dando prosseguimento à nossa série Drops de Tai Chi, né? E hoje eu vou falar, digamos assim, sobre segredos do Tai Chi, né? Então, quando as pessoas às vezes estudam a cultura oriental, assim, às vezes elas encontram um conhecimento assim fechado, né? Hermético, um conhecimento incompreensível, né? Para os padrões brasileiros, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa vai ler o I Ching, por exemplo, e às vezes o aproveitamento é muito pequeno, né? Porque, vamos dizer assim, a pessoa não entende, é muito difícil o entendimento, né, o que significa isso, né? E na transmissão do taoísmo, né, do Tai Chi, a gente pode dizer que está inserido nesse contexto de um conhecimento assim difícil, acessível, né? Por exemplo, quando estuda um modelo comum, quem estuda as pessoas, né? O pensamento das pessoas, é o conceito de um iceberg, né? Ou seja, a parte visível, a parte conhecida é uma pequena parte e a maior parte está oculta, né? Assim, 90% do iceberg, que é um bloco de gelo no mar, né? Uma montanha de gelo no mar, 90% dela está invisível, né? Ou seja, o conhecimento é só 10%, né? Isso a gente pode, é uma imagem comum, quem estuda as pessoas, né? Os pensamentos, mesma coisa, o consciente, o inconsciente, né? Então, o consciente é uma parte pequena e já o inconsciente é uma parte grande, né? Muito maior, desconhecida, né? A gente pode dizer também uma árvore, a árvore tem o tronco, a copa da árvore, né? Os galhos, e tem as raízes também, as raízes ocultas, né? E aí, enfim, tem sempre essas abordagens possíveis sobre o conhecimento, né? Porque naturalmente eu falo do conhecimento, porque para mim o Tai Chi é principalmente uma transmissão de conhecimento, né? Entre pessoas, né? E essa essência do taoísmo, do Tai Chi. E então, como seriam os segredos do Tai Chi, que é o tema de hoje, né? Então, na minha visão, é uma questão relativa no sentido que existe a transmissão, existe o ensino, existe esse compartilhamento de conhecimento. E naturalmente algumas coisas mais complexas, algumas coisas mais difíceis, depende do grau de maturidade, né? O grau do nível do aluno, né? Assim, é a mesma coisa, tem um curso básico, né? O professor ele sempre vai colocar aspectos básicos, porque se ele começar a acelerar muito, falar de coisas mais complexas, os alunos não vão entender nada, o aproveitamento na transmissão vai ser prejudicado, né? Então, naturalmente, a transmissão, o conhecimento tem que sempre começar de aspectos básicos, né? E conforme o caso vai avançando, né? Vai ficando mais complexo, vai abordando aspectos mais profundos, né? Numa visão natural, numa visão sistêmica, né? Porque para mim, na nossa cultura ocidental, se você quer entender o Tai Chi, o taoísmo, você precisa usar abordagens sistêmicas de conhecimento, de ciência. Como o Peter Senge, né, que é um autor sistêmico, ele sempre aborda esses aspectos sistêmicos. Ou seja, se você não faz uma abordagem sistêmica do Tai Chi, do taoísmo, você não vai dar muito certo, né? Então essa questão dos segredos não é segredo, é que as pessoas começam pelo básico e naturalmente algumas avançam, algumas têm mais afinidade, têm uma compreensão melhor. Então naturalmente a transmissão vai, de maneira natural, vai ficando
mais sofisticada e vai vendo essas transmissões adicionais, né? Então, numa visão piramidal, né, de um triângulo, né, a maioria das pessoas está na base, e aí tem algumas num nível intermediário e tem muito menos pessoas num grau elevado, né? Então, esse segredo seria essa coisa de ter um conhecimento que às vezes é uma transmissão, uma compreensão mais complexa, né, mais difícil, e que o professor ele não dá para ele abordar esses aspectos assim se o nível do aluno é um nível ainda básico inicial, né? Então naturalmente ele tem que abordar quando essas questões a pessoa já tem uma maturidade melhor, tem uma compreensão melhor, aí esses assuntos podem ser abordados, né? Então eu diria a cultura, a transmissão taoísta, ela segue essa mesma regra. Ou seja, não é que existem segredos assim que você não pode contar, não seria exatamente isso. Mas o grau de avanço da maioria das pessoas ainda é um grau mais básico e tem umas poucas que podem ter um grau de compreensão melhor que estão aptas, né, para entender de uma maneira devida. Até compararia com avanços da matemática, da ciência, né, que a gente vê publicados na mídia, né? Que às vezes tem um matemático que ele prova, demonstra uma coisa que há muitos séculos estão tentando demonstrar, mas aí eles põem também uma observação no artigo, né? Mas no mundo só tem uma meia dúzia de pessoas aptas a ver o alcance, o compreender o valor dessa conquista, né? Então seria mais ou menos assim no Tai Chi. Ou seja, a transmissão ela tem que haver com numa visão de transmissor e receptor, né? Emissor e receptor tem que haver uma afinidade. Então, alguns conceitos eles mais reservados no sentido que as pessoas precisam amadurecer mais. Então, bom dia, até a próxima.